Oi, pessoal do Direito, tudo bem? Aqui é o professor Benedito Costa. Eu vou gravar rapidinho para vocês um vídeo da aula dessa semana, do dia 17, que é a aula de segunda-feira. Lembrando que essa semana a gente tem aula tanto no dia 17 quanto no dia 19, que é na quarta. Vai ser a nossa quarta dessa vez. Semana passada a gente não teve aula na quarta. Nós continuamos a discussão sobre resenha. Então hoje eu coloquei para vocês, já está lá no AVA, um material sobre resenha, mais uma resenha. Na aula passada eu dei o exemplo de uma resenha e hoje nós vamos ver uma segunda resenha, depois vamos ver mais uma até eu passar o exercício para vocês valendo nota. Na resenha da aula anterior, a aula da segunda-feira passada, eu mandei para vocês uma resenha da doutora Rita Alcaraz. A doutora Rita Alcaraz, ela precisou fazer, quando ela estava fazendo o doutorado, uma resenha sobre um livro da área da educação. E espero que vocês tenham lido essa resenha dela. É uma resenha um pouquinho longa, porque o livro também é grande. E como eu tinha falado para vocês, a resenha pode ser sobre um livro, uma série de livros, pode ser sobre 2 livros, pode ser sobre um autor, pode ser sobre um filme, enfim. Mas no caso, a doutora Alcaraz, ela precisou fazer uma resenha de um livro que é uma seleção de autores que tratam do mesmo tema. Qual que era o tema? O tema era educação no Brasil, principalmente em relação à situação da população negra e da população que não tem acesso ao ensino formal. Então ela fez uma resenha bastante técnica daquele livro. Eu gostaria que vocês prestassem atenção num ponto muito específico da resenha da doutora Rita, que é o fato de ela ter situado mais a resenha dela numa descrição do livro. Então ela fez uma descrição pormenorizada do que o livro é, apresentando o autor, dizendo a editora, o nome, o título do livro, o autor, etc., de acordo com o formato que a Federal costuma pedir, a Universidade Federal do Paraná. A Universidade Federal do Paraná, nos seus programas, geralmente ela pede para você colocar o nome do autor, o nome do livro logo no início do texto, e partir para a resenha. Então você, no primeiro parágrafo, não precisa citar o nome do autor ali. Né? No nosso caso aqui vai ser um pouco diferente. Então a doutora Rita ela fez uma descrição pormenorizada do livro, ela explicou o que o livro é, depois ela comentou que o livro é dividido em 2 partes, sendo que a primeira parte ela dá mais ênfase, dá mais importância à situação da negritude frente ao discurso da branquitude no Brasil, em relação às dificuldades que há no ensino brasileiro, principalmente para a população negra, que acaba não tendo acesso ao ensino formal, que entra na escola e acaba saindo. E no livro há dados sobre isso. E a doutora Rita escolheu os dados principais do livro e fez a resenha dela. No final da resenha, a doutora explica a importância do livro e por que os pesquisadores da área da educação devem ter esse livro como um livro importante de leitura. Então nós temos a resenha lá da doutora Rita Alcaraz, que é uma resenha mais preocupada com a descrição pormenorizada do livro do que exatamente uma discussão sobre o que o livro é. Até porque não era obrigação dela discutir para a professora, o professor dela que pediu essa resenha, no doutorado. Veja, até no doutorado se pedem resenhas, tá? Como trabalhos. Não era discussão dela no momento fazer uma investigação profunda do que era a obra. Hoje, na aula de hoje, na aula do dia 17, vocês têm uma situação um pouco distinta. Primeiro, nós mudamos de assunto. Então eu tinha dado uma resenha sobre a área da educação e hoje vocês vão ler uma resenha da área do direito. Quem fez essa resenha foi uma outra doutora, uma advogada aqui do Paraná, aqui de Curitiba, que é a doutora Luciana Xavier. Ela fez uma resenha de um livro de um estudioso português. O doutorado dela era em 2 países, Brasil e Portugal. E ela fez essa resenha também para um trabalho de uma disciplina do doutorado da UFPR, da Universidade Federal do Pará. A pesquisa da doutora é em relação a trust, ou trusts no plural. Então, ela leu o livro desse pesquisador português, lá no link está o nome dele, o nome do livro, etc, etc, tudo marcado para vocês. E ela fez uma resenha um pouco diferente daquela feita pela doutora Rita. Então, preste atenção nas diferenças entre as 2 resenhas. Ao ler a resenha da doutora Luciana, não importa que você não conheça trust ainda, já vou explicar por quê. O assunto trust
o tópico trust no Brasil, ele ainda não é muito discutido. Ele não é muito conhecido nem por advogados que são da área do direito tributário, da área do direito, dessa área que lida com dinheiro, importação, negócios, dinheiro enviado para fora do Brasil, dinheiro que vai para paraísos fiscais. Há alguns anos a gente tem ouvido na TV muitas pessoas, principalmente por causa da Lava Jato, você deve ter ouvido falar disso, muitas pessoas que são presas e se descobre que elas têm dinheiro em paraísos fiscais. Então, o volte e meia, o jornalista, apressadamente, o apresentador de televisão, ele vai lá e lasca assim, esse sujeito tinha um trust num paraíso fiscal qualquer, ou no Caribe, ou nas Ilhas Faroe, ou em qualquer outro lugar do mundo que permitisse ter dinheiro, principalmente de forma ilícita, mesmo que fosse a Suíça, como já aconteceu várias vezes de políticos e empresários brasileiros de terem dinheiro lá nesse país, numa conta em nome de outra pessoa, etc. E da mesma forma, o jornalismo também dizia que esse sujeito tinha um trust na Suíça, ou no Caribe, nas Bahamas, por exemplo, ou nas Ilhas Faroe. Isso é uma grande bobagem. O Instituto Trust, primeiro, ele não é abarcado pela noção que nós temos do que seja trust pela legislação brasileira. Então, por isso ele é um assunto novo no Brasil. Segundo, trust não tem nada a ver com conta fantasma, com dinheiro mandado de forma ilegal no Brasil, com lavagem de dinheiro, seja com um doleiro ou com a compra de obras de arte, nada a ver. O trust é um instituto legal que é comum em países como a Inglaterra, a Alemanha, os Estados Unidos, e tem uma situação muito particular dentro do direito e dentro do direito tributário. Valeria a pena você correr atrás desse assunto, porque é um assunto importante, e volta e meia ele vai aparecer ainda na mídia brasileira e dentro das discussões da área do direito, porque o Brasil é um país conhecido pela corrupção. Essas situações que ocorrem no Brasil, como a Lava Jato, com a sede em Curitiba, com a sede no Rio de Janeiro, em Brasília, elas vão ter prosseguimento, seja com o trabalho do Moro, sem o trabalho do Moro, ou com ou sem o trabalho do Bretas. Então é um assunto interessante, por isso que eu trouxe esse assunto para vocês. No livro e na resenha, o que a doutora Luciana faz? Primeiro, ela apresenta o autor. Depois ela fala da importância do livro, da importância do assunto. Ela faz um resumo do que o autor fala. E é muito interessante, porque eu li a tese de doutorado dela, e ela vai bem lá atrás na história do direito europeu para descobrir a origem do trust. Olha que interessante. E ela vai localizar a origem dessa ideia de trust no século XI. Veja só como a situação é bastante antiga e nós somos tributários desse direito medieval que traz uma noção nova de bem, que traz uma noção nova em relação ao dinheiro, à posse, em relação a uma herança, em relação a como um sujeito frente ao Estado ele vai poder ter acesso ou não ao seu próprio dinheiro, caso do trust, porque ele não vai ter. Ele vai ter acesso apenas a uma renda, a palavra não é muito boa, a uma renda em relação a esse dinheiro que lhe pertence, inclusive. E o trust ele é muito utilizado em outros lugares, principalmente Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, por empresas ou por grandes corporações que criam um trust para cuidar, por exemplo, de um outro tipo de bem, um museu, uma herança muito grande de uma pessoa muito, muito rica, mas que herdou uma fortuna em obras de arte, por exemplo, eles acabam criando uma fundação. Se bem que haverá diferença entre uma fundação, entre uma universidade que também tem uma fundação com dinheiro privado ou não, e o trust. Então, corra atrás e verifique exatamente o que é. Se vocês precisarem, eu monto uma outra aula e explico direitinho para vocês o que é o trust, embora eu não seja do direito e não seja do direito tributário principalmente. De todo modo, preste atenção em algumas coisas que aparecem na resenha da doutora Luciana, que são situações bem interessantes. A doutora Luciana, diferente da doutora Rita, o que ela faz? Ela faz um resumo da obra e, ao mesmo tempo, ela vai comentando cada aspecto da obra. Então, ela mescla as duas coisas. A Alcaraz tinha feito o seguinte, ela apresentou a obra e apenas no último parágrafo ela diz para você da importância da obra. Ela diz, olha, leia isso, muito legal, a obra é interessante, importante, vale a pena ler para a educação brasileira.
Já a doutora Luciana, não. Ela, ao mesmo tempo que ela vai descrevendo o livro, ela também tece comentários, e às vezes comentários muito pessoais, que eu pedi inclusive para vocês deixarem de lado, que são juízos de valor, mas que ela julgou necessários para chamar a atenção do leitor, para que o leitor compre essa obra, empreste essa obra, tenha acesso a essa obra e ele tenha uma visão mais globalizada do que seja o trust no direito português e no direito brasileiro. Então, o direito brasileiro, inclusive, ele tem tentado absorver essa ideia de trust para resolver alguns embrólios no direito. Então, vale a pena ler o livro, vale a pena conhecer o que é o trust. E para que você tenha acesso ao trust e ao livro e a esse assunto, que é um pouco complicado, principalmente para quem está entrando na área do direito, ou como eu, para quem não é do direito, que você leia a resenha da doutora. Vai ajudar muito você a ter um entendimento maior, mais amplo desse assunto. Inclusive você vai ter acesso a um conteúdo bem bacana que pouquíssimos escritórios lidam com. Então, eu trabalho para 2 escritórios que lidam com esse assunto. É um assunto bem bacana, um assunto novo. Vale a pena você entender melhor esse assunto. E se você gostar do direito tributário, ou dessa área do direito que lida com esse tipo de situações, mesmo que seja o direito penal, que vai ter, que será obrigado a ter um entendimento maior desse assunto, vai ser bacana para você. Espero que você goste das resenhas, dessa resenha em particular. Lá no seu AVA tem todos os passos da aula do dia 17. Não fique na dúvida. Se você tiver alguma dúvida sobre trust, sobre resenha, sobre a diferença entre a resenha da doutora Alcaraz e da doutora Luciana Xavier, mande um recado para mim, entre em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Messenger e a gente conversa. Tenha uma boa semana. Na quarta-feira a gente volta e conversa mais um pouquinho sobre resenha. Vamos ver se a gente encerra esse assunto para a gente dar prosseguimento aos demais. Fiquem bem, boa semana e cuidem-se.